Bom dia, boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. A Páscoa é um período anual muito importante para a vida cristã. Representa, como sabemos, o sofrimento e a morte de Jesus Cristo, nosso Salvador. E por isso é muito importante prepararmos-nos para celebrarmos a Páscoa de uma maneira digna. Vejamos como Paulo descreve isso em 1 Coríntios capítulo 11. 1 Coríntios capítulo 11, começando a ler no versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. E por isso está aqui a dizer quando é que celebramos a Páscoa, este aniversário anual, que é na noite em que foi traído, o aniversário da Páscoa, que foi na noite, que foi traído. Tomou o pão e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. E está claro, fazemos um memorial, como em muitas outras comemorações. Um memorial é geralmente anual, é uma memorial anual. E por isso, por semelhante modo, depois de haver ceado, e por isso vemos que esta cerimónia foi depois da ceia, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue, no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes. Quando é que o bebemos? Anualmente, na Páscoa, em memória de mim. Porque todas as vezes que comeres este pão e beberes este cálice, está claro, na celebração anual da Páscoa, anuncieis a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu ou culpado do corpo e do sangue do Senhor. E por isso nós não queremos ser réus do corpo do Senhor, e por isso queremos observar a Páscoa de uma maneira digna. E por isso é que diz no versículo 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Queridos irmãos, precisamos de nos examinar, de nos analisar a nós próprios e vermos aonde é que precisamos de mudar para sermos melhores pessoas, para estarmos a tomar, a comer o pão ou beber e beber o cálice do Senhor de uma maneira que seja digna. Ora, hoje, neste sermão, eu quero levá-los, através da Bíblia, acerca do que aconteceu durante a Páscoa, para ser um dos métodos para nos ajudar a preparar para a Páscoa. Então, como é que a cerimónia da Páscoa começou? Sabemos que foi introduzida no Antigo Testamento e lemos isso em Êxodos, capítulo 12. Então vamos aí a Êxodo, capítulo 12, e vamos começar a ler no versículo 3. Êxodo 12, versículo 3. Falei a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro. Isto era ao dia 10 do calendário hebraico. Cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Então isso era à volta do período de março, abril. Então selecionavam este cordeiro. E depois, lê-se no versículo 5, o cordeiro será sem defeito, macho de um ano, podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. E como sabemos, este cordeiro era simbólico, representava
o nosso Cordeiro Pascal, que é Jesus Cristo. E por isso, aqui está um outro ponto, um outro exemplo, como Cristo está a cumprir a lei, está a cumprir este simbolismo aqui na lei. E então ele sendo este Cordeiro Pascal. Está claro, cumprir a lei quer dizer que ele cumpriu as profecias, os profetas, e o que a lei apontava acerca dele, ele cumpriu isso, e nós temos que, como ele obedeceu, nós temos que imitar a Cristo e obedecer como ele obedeceu. Sim, somos fracos, temos fraquezas, mas temos que fazer o esforço de obedecer a Deus. Tem que ser o nosso motivo. Mas continuando a ler aqui, no versículo 6, ao 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará. Isto é, vai matar este cordeiro que tinham selecionado para a sua própria casa. E no crepúsculo da tarde, isto é, depois do pôr do sol, digamos assim, ao lusco-fusco, uma vez que o sol se põe, ainda não está completamente escuro, mas já está a escurecer, porque o sol já se pôs. É este crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E por isso estavam a matar este cordeiro nas suas residências e estavam a celebrar esta ceia em casa, nas suas casas. Esse era o que estavam a fazer os israelitas nesse período. Depois continuamos a ler um bocadinho mais adiante e vejam aqui no versículo 12. Por naquela noite passarei pela terra do Egito. Então nessa noite, quer dizer, após o pôr do sol, matavam o cordeiro, punham sangue nas ombreiras e na verga da porta. Depois comiam e ao meio da noite, na noite, então diz assim, passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiveres. Quando eu vir o sangue, passarei por vós. Isto é, passarei por cima. Isto é o significado da palavra Páscoa, passar por cima. Passarei por vós. De hebraico, passar, que quer dizer passar por cima. E não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Este dia, isto é a Páscoa, será por memorial. E por isso eles celebravam a Páscoa anualmente, neste dia 14. E como lemos que Paulo disse, na noite em que ele foi traído. Por isso, está claro, antes de ele ser traído, nessa noite, depois do pôr do sol, Jesus Cristo observou a Páscoa. E como diz aqui no versículo 14, celebrareis isso nas vossas gerações, o celebrareis por estatuto perpétuo. Celebrareis perpetuamente. E por isso sabemos que Jesus Cristo observou a Páscoa e também observou individualmente. Quer dizer, esta Páscoa que ele celebrou não foi matar um cordeiro no templo, mataram um cordeiro nas suas área onde estavam e comeram essa ceia na área onde estava, não foi no templo. Vejam, por exemplo, aqui em Lucas, capítulo 22. Lucas, capítulo 22. Vamos começar a ler no versículo 7. Lucas 22, versículo 7. Diz assim, chegou o dia dos pães asmos. A palavra da festa não está no grego e algumas bíblias demonstram isso, pondo isso em itálico, que significa que não está no original. Foi uma palavra que foi adicionada pelos tradutores. Chegou o dia dos pães asmos, quer dizer, o período, a estação dos pães asmos, em que importava celebrar a Páscoa. Então chegou aquele período que
que era que eles já estavam a tirar o fermento das casas e para observar os pães asmos, que seria no dia depois da Páscoa. A festa dos pães asmos, como a Bíblia diz, é depois da Páscoa, a Páscoa no dia 14, e a festa dos pães asmos começa no dia 15, como leem em Levíticos 23. Mas vemos aqui, continuando a ler, versículo 8, Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: ide preparar-nos a Páscoa, para que a comamos. E então ele disse: onde é que queres que eu prepare? Então foi ver-se as instruções que receberam, e então vejamos um bocadinho mais adiante, começando no versículo 13. E indo, tudo encontraram como Jesus lhes dissera, e prepararam o quê? A Páscoa. A Páscoa. Jesus celebrou a Páscoa. Não foi uma noite qualquer, foi a noite da Páscoa. E depois diz, no versículo 14, chegada a hora. Não foi só chegada o dia, foi chegada a hora. Quer dizer, depois do pôr do sol. A hora específica. Pôs Jesus à mesa e com ele os apóstolos. E disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa. Não está a comer uma refeição qualquer, está a comer a específica refeição da Páscoa. Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Porque ele sabia que este Cordeiro Pascal era ele, e por isso ele estava a celebrar a Páscoa, que ele era o próprio Cordeiro Pascal, ia ser traído nessa noite e ia ser imprisionado, ou digamos assim, ia ser sacrificado na parte do dia desse mesmo dia 14, que começa do pôr do sol, antes do fim do próximo pôr do sol, durante esse período desse dia. Pois vos digo que nunca mais a comerei até que se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dando graças, disse: recebei e reparti entre vós. E por isso então ele começou a introduzir aqui o significado da Páscoa. Por isso, ele estava aqui com os discípulos, digamos, os apóstolos, e ele então primeiro comeram a refeição, isto é, a ceia, do Antigo Testamento. Como um ponto de interesse, simplesmente de um detalhe interessante, é que hoje em dia, quando nós pensamos sentar numa mesa, pensamos que estamos assim numa cadeira e temos assim uma mesa e tudo era assim, mas naquele período não era desse modo. O que era uma mesa baixinha, talvez uns centímetros acima do chão, talvez 30 centímetros ou coisa assim acima do chão, e as pessoas se deitavam e se deitavam assim no lado esquerdo, punham a mão, ou seja o que for, deitavam-se no lado esquerdo e com a mão direita, estando deitados com os pés para trás, estando deitados à frente desta mesa que não era muito alta, talvez assim certo dos 30 centímetros ou coisa assim da altura, então depois comiam. E a outra pessoa estava assim à frente dele, deitada também com os pés para trás, e assim estavam. E também estavam outras pessoas aqui do outro lado. Era assim que era a tradição nesse período. Isto é importante entender, porque quando lemos, por exemplo, a história da Maria que lavou os pés de Jesus quando ele estava à mesa, ora, se você está sentado numa cadeira e lavou os pés de Jesus, como é que ela chegou aos pés de Jesus para lavar com os pés à frente da cadeira, só se tivesse a pôr os pés assim para trás, mas quando está deitado assim desta maneira, com os pés para trás, com as pernas para trás, já dá a entender bem como é que ela foi e lavou os pés dele, com o cabelo dela e com aquele perfume muito caro,
lembra-se, já começamos a entender então estou a compreender como isto aconteceu. Então, continuando a ler aqui a história, vamos agora ver um ponto importante, porque vamos ler isto então em João capítulo 13. João 13. Eu vou começar a ler no versículo 2. Ora, como está escrito na Almeida, revista e corrigida, e como está escrito na Almeida, corrigida e fiel, diz, acabada a ceia. Acabada, o que os judeus chamam a Seder, a ceia. Quer dizer que Jesus Cristo celebrou a Páscoa como era celebrada no Antigo Testamento. E como lemos há pouco, em Lucas, ele disse que não vai participar dessa ceia até quando o reino voltar. Ora, depois da ceia, diz assim, depois da ceia, é que vemos o que este assunto do lava-pés. Isto é importante entendermos esta sequência. Tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse Jesus, sabendo Jesus Cristo, que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, sim, Jesus Cristo tinha vindo, digamos assim, do género de ser que era Deus, de Deus, e veio e voltaria para ser um ser espiritual da qualidade de Deus, um género de ser como nós somos um género humano. Ele era do género, da qualidade, de tipo de ser de Deus, que era, como sabemos, havia o Pai e o Filho. São dois seres, um está ao lado do outro. E então, sabia que ele tinha vindo desse e que se esvaziou, como lemos em Filipenses 2, versículo 6, como ele se esvaziou e se esvaziou da forma de Deus e se tornou da forma humana, e que ia voltar para a forma de Deus, como dizem em Filipenses 2, versículo 6. Ele sabia que era dessa forma e voltaria a essa, e também como lemos em João 17. Em João 17, por exemplo, aqui que diz que Pai, que eu vou dar-me a glória que eu tinha contigo antes de vir para a terra. Diz assim, João, capítulo 17, versículo 5, diz assim, agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse o mundo. Por isso, Jesus Cristo, que antes do mundo era o Verbo, já tinha esta glória junto do Pai. Ele era da forma de Deus. E por isso, continuando a ler aqui onde estamos em João, capítulo 13, diz assim, no versículo 3, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, voltava para o lado de Deus, para estar com Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela e depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro e este lhe disse, Senhor, tu me lavas os pés a mim? E vocês sabem a história. E ele disse, não. E ele disse, se não lavar, não tens parte comigo. Então Pedro disse, sim, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. E Jesus então disse no versículo 10, quem já banhou, simbolizando quem já está batizado, quem já está lavado espiritualmente, não necessita lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Por Jesus Cristo sabia que Judas Iscariotes
o ia trair. Pois ele sabia que o traidor, quem era o traidor, foi por isso que ele disse, nem todos estáis limpos. Continuando então a ler, no versículo 12. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-os, compreendeis o que eu fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis, bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns aos outros. Jesus Cristo deu um exemplo aqui. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Deu o exemplo de sermos humildes e de sermos servidores, sermos servos. Em verdade, verdade vos digo que o servo não é maior que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Por isso vemos que Deus, através de Jesus Cristo, implementou esta instituição do lava-pés, que é, digamos assim, a primeira parte da Páscoa no Novo Testamento. Ou, digamos assim, a Páscoa da Nova Aliança. Porque a Páscoa da Antiga Aliança, no Antigo Testamento, era a ceia. Jesus Cristo cumpriu isso. E disse que não vai fazer isso até ao reino vindouro. Quer dizer que Jesus Cristo não vai estar envolvido em ceias da Páscoa até ao reino vindouro. Mas ele vai estar envolvido no novo simbolismo da Páscoa do Novo Testamento. Isto é, da Páscoa da Nova Aliança. E por isso, disse, continuando a ler aqui, no versículo 18, não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi, é antes para que se cumpra a Escritura. Aquele que come do meu pão levantou contra mim seu calcanhar. E depois diz, desde já vos digo, antes que aconteça, porque quando acontecer, creis que eu sou. Eu sou. Eu sou foi aquele ser que se apresentou aos patriarcas. Jesus Cristo estava a dizer que ele era o eu sou. Aquele Deus, aquele ser da forma de Deus que se apresentou aos patriarcas como o verbo, como porta-voz, como representante do Pai. E aqui vemos, em verdade vos digo, quem recebe aquele que me enviar, a quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe, e a quem me recebe, recebe aquele que me enviou, que é o Pai. E por isso estamos aqui a ver que Jesus Cristo estava aqui a dar uma instrução muito importante e que as pessoas iam entender depois disto tudo ter acontecido. Dito estas coisas, versículo 21, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou, em verdade vos digo, que um dentre vós me trairá. Versículo 22. Então os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem é que ele se referia. Ora, ali estava conchegado a Jesus um dos seus discípulos, a quem ele ama. Isto era o João, aquele discípulo que ele ama. Aqui o João, que escreveu esta epístola, não se referia a si próprio com o seu próprio nome, mas referia-se como aquele discípulo a que ele ama. Por isso vemos, estando eles sentados da maneira que eu expliquei, Jesus Cristo assim à mesa, com os pés para trás, e está a dizer assim, ora, ali estava conchegado a Jesus um dos seus discípulos. É como se fosse conchegado a ele, quer dizer que o João estava mesmo assim, digamos, à frente dele, ao lado direito, digamos assim, mas conchegado a ele. E assim deitado também.
A esse fez Simão Pedro o sinal, dizendo-lhe, pergunta a quem ele se refere. Quer dizer que Pedro ou estava depois de João, ou estava à frente de João, nesta mesa, e deu-lhe sinal. Ou estava do lado direito de João, Pedro, simplesmente diz, olha, diz a ele, sim, diz a ele, pergunta a ele, quem é que vai fazer isso? E então, continua-se aqui. Então, aquele discípulo, versículo 25, isto é, João, reclinando-se sobre o peito de Jesus. Portanto, estão a entender, ele estando deitado assim, então João, que estava aqui, reclinando-se sobre o peito de Jesus, Jesus estava aqui atrás dele, sobre o peito, e diz, olha, quem é? Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe, Senhor, quem é? E respondeu Jesus, é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Então Jesus tinha o pão molhado, está claro, como vemos, João estava aqui deste lado, e possivelmente Pedro depois. Então, quem estava do lado para ele dar o pão, ao seu lado esquerdo, seria então o Judas. O Judas estava mesmo ao lado de Jesus Cristo, mas do outro lado. E disse assim, aquele a que eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo molhado, deu a Judas, filho de Simão. Possivelmente tinha o prato dele, deu a ele, olha, está aqui este. Então os dois molharam assim o pão no prato e pronto. E foi assim. E por isso vemos que isto explica também a maneira como eles estavam sentados à mesa. Continuando a ler no versículo 26. É aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Ora, esta secção, do versículo 21 até versículo 26 de João 13, é um paralelo de Mateus. Então, ponham uma marcazinha aqui em João, porque vamos voltar a João 13, mas então vamos ver agora a Mateus 26. Mateus 26, 21. Começar Mateus 26, versículo 21. Mateus 26, versículo 21. E enquanto comiam, declarou Jesus. Ora, se foi depois da ceia, como é que podia ser enquanto comiam? Sim, é porque vocês sabem, nós quando temos uma ceia e comemos, a ceia acabou, mas ainda estamos, digamos assim, a petiscar. Olha, há assim um bocadinho de pão, coisas assim, que aí vamos comendo algumas coisas, um bocadinho de vinho, um bocadinho de pão, mas a ceia já acabou. A refeição, o cordeiro, isso tudo, a refeição principal já tinha estado completada. Mas estavam ali e já tinham feito o lava-pés e assim ainda estavam, digamos assim, a conversar à volta da mesa e a petiscar, digamos assim, comer assim um bocadinho de pão depois da refeição principal. Em verdade vos digo que um dentre vós me trairá, como lemos em João 13, também versículo 21. Mas estamos agora a ler Mateus 26, 21. 22 agora. E eles, muitíssimo contristados, começaram um por outro a perguntar, porventura sou eu, Senhor? Sou eu. Estamos a ver que isto é o paralelo de João 13, como eu expliquei há pouco. Versículo 23. E ele respondeu, o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. E vemos que foi Jesus Cristo, pôs a mão no prato, o Judas também pôs o mão no prato, então Jesus deu o pão a Judas. Vê-se aí que um explicou uma certa parte e outro explicou outra parte complementar ou suplementar da informação. E diz, o que mete comigo a pão no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele que por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. E esse vemos que isso era paralelo dessa secção
de João que acabamos de ler. Agora, no versículo 25, diz: Então Judas, que o traía, perguntou: Acaso sou eu, mestre? Acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus: Sim, tu o disseste. Então, agora vamos continuar a ler em João, mas ponham essa marcazinha em Mateus, porque vamos voltar a Mateus daqui a pouco. Então, continuando a ler em João. Em João, vamos agora continuar a ler em João 13, versículo 26. Então respondeu Jesus: É aquele a quem eu der o pedaço e o pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, dando-o molhado, deu a Judas, filho de Simão. E após, versículo 27, após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás, isto é, imediatamente, após ter dado o pão, imediatamente entrou nele Satanás, e então disse: Jesus, o que pretendes fazer, faze-o depressa. Vê-se que depois desta lava-pés, depois desta conversa de dizer quem é, foi imediatamente. Entrou nele Satanás, então Jesus disse que o que pretendes fazer, faz depressa. Versículo 28. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu a que fim lhe dissera isso, pois como Judas era quem trazia a bolsa, digamos assim, era o tesoureiro, pensaram alguns que Jesus lhe dissera: compra o que precisamos para a festa, ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres. Sim, porque o dia 14 ainda não era um sábado, o sábado era só no dia 15. Ele, tendo recebido o bocado, isto é, o bocado de pão, saiu logo e era noite. Vemos então que depois de ter recebido o pão, saiu logo e era noite. Isto explica-se, vê-se aqui muito claramente o que está aqui a passar, e Judas saiu logo. E então já não era lusco-fusco, já era noite, já era durante a noite. Por isso é que diz Paulo, na noite em que foi traído. Ora, continuando então a ler, agora acabamos de ler aqui em João 13, e então vamos voltar a Mateus 26, onde eu pedi há pouco para manterem uma marcazinha. Então vamos voltar a Mateus 26 e vamos ler então versículo 26. Uma vez mais, enquanto comiam, como eu disse, mas foi depois da ceia, que estavam a petiscar, estavam assim, a ceia já tinha completado, mas ainda estavam a comer algumas coisas, e foi depois do lava-pés também. Tomou Jesus um pão. Ora, vemos que isto foi o que veio a seguir. E então Jesus agora está a introduzir os símbolos da Páscoa. Abençoando, partiu e disse: tomai, isto é o meu corpo. Vemos que agora Jesus está a introduzir os símbolos da Páscoa do Novo Testamento. Vemos, por exemplo, no versículo 27, a seguir tomou um cálice e, tendo dado graças aos seus discípulos, dizendo: bebei deles, isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança. E vemos uma vez aqui que Jesus então está a introduzir os símbolos da Páscoa do Novo Testamento. Por isso vemos aqui claramente que está a introduzir isto depois, estes símbolos, depois da ceia. E vemos que Judas já tinha saído, porque a situação aqui em que quem é o traído vai dar o pão e ele saiu logo, como vimos, imediatamente, depois é que foi a introdução dos símbolos. E por isso vê-se aqui claramente que Judas Iscariotes não tomou parte dos símbolos do pão e do vinho. Sim, tomou parte da parte da cerimónia do lava-pés. Mas após a cerimónia do lava-pés, saiu logo, e então Jesus continuou com os símbolos da Páscoa do Novo Testamento. Vamos então ver aqui Lucas 22,
E é um ponto importante que algumas pessoas dizem, mas espera aqui, é Lucas 22. Então vamos abordar isto cuidadosamente. Lucas 22, versículos 19 e 20. E diz assim, tomando o pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo, isto é o meu corpo, oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. E semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice. Por isso vemos que este simbolismo foi depois da ceia. Foi depois da ceia. Este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Também lemos isso em 1 Coríntios 11, que disse que também foi depois da ceia. E por isso vemos que houve a ceia. Depois foi a lava-pés. Depois Judas saiu. E depois Jesus Cristo introduziu os símbolos do pão e do vinho, os novos símbolos da Páscoa do Novo Testamento. Por isso, na Páscoa do Novo Testamento, não fazemos a ceia. Porque a ceia, Jesus Cristo cumpriu, e isso é parte da celebração do Antigo Testamento. No Novo Testamento, introduziu símbolos novos. A Páscoa da Nova Aliança, como se referiu. E começa com o lava-pés, depois o pão e depois o vinho. Está claro, o pão é pão sem fermento, que representa Jesus Cristo, está claro. Ora, o ponto aqui que causa às pessoas um bocado de confusão é o versículo 21 de Lucas 22. Porque diz assim, todavia, a mão do traidor está comigo à mesa. Porque assim dá a entender que Judas Iscariotes estava à mesa quando estes símbolos da Páscoa, do pão e do vinho, foram dados. Interessante ver, por exemplo, que na Almeida Revista e Corrigida, a palavra está em itálico. Isto é uma palavra que não está no grego. Por isso, não é que estava literalmente nesse momento, quando ele deu essa ação, mas tinha estado à mesa. Outro ponto aqui é que esta secção de 21 a 23 é uma secção que não é necessariamente em ordem do que exatamente aconteceu. E as pessoas podem dizer, como é que pode ser isso? Porque Lucas, na verdade, pôs tudo muito direitinho. Sim, Lucas pôs tudo muito direitinho, mas também, pondo coisas direitinho, também as agrupou. Ora, a razão que dizemos isso é baseado em Marcos e em Mateus. Então vamos ver primeiro Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14, versículo 21. E por isso estamos a considerar uma coisa que se chama o peso das Escrituras. O peso das Escrituras. Então vemos aqui Marcos 14, versículo 21. Marcos 14, versículo 21. E 22, diz assim, pois o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas já é daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. E aí vê-se que, se lerem até no versículo 20, respondeu-lhe Jesus, é um dos 12 que mete comigo a mão no prato. Então ele está a falar, mete comigo a mão no prato, ele meteu, e como lemos, logo que ele fez isso, imediatamente o demónio entrou em Judas e ele saiu. Foi o que lemos. Imediatamente. Não demorou. E diz assim, pois o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas já daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe for não haver nascido. E depois diz, e enquanto comiam, e estavam assim a petiscar, como mencionei, tornou Jesus um pão e abençoou e partiu-lhes, dizendo, tomai, isto é o meu corpo. Por isso vê-se que o ato de o traidor ser identificado foi claramente antes de quebrarem este pão e de tomarem o vinho, o novo simbolismo do Novo Testamento.
E por isso o ato de identificar o traidor com o pão foi imediatamente antes, e sabemos que logo que ele foi identificado, ele saiu, como lemos, saiu imediatamente. Por isso está aqui outra escritura a dar esta sequência importante. Vejamos também em Mateus 26, onde estávamos há pouco, Mateus 26, versículo 25 e 26. De Mateus 26, versículo 25 e 26. Então, Judas, que o traía, perguntou: acaso sou eu, mestre? Respondeu Jesus: tu o disseste. E por isso sabemos que esta sequência também, o traidor foi identificado, sabemos que imediatamente ele saiu, e no versículo 26, então é que vem a parte do pão e do vinho. E por isso é esta sequência que Judas saiu primeiro. Então, voltando a Lucas, vemos que Lucas pôs tudo em ordem, mas às vezes não estão todas as coisas exatamente na mesma sequência. Ele as agrupou logicamente. Vejam, por exemplo, em Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3, versículo 19 e 20. Está a falar acerca de João Batista e no versículo 19 e 20 diz: mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por ele, isto é, por João Batista, por causa de Herodes, mulher de seu irmão, e por outras as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou ainda sobre todas as de lançar João no cárcere. E sabemos que depois o matou também. Mas sabemos, está claro que ele teve que teve que batizar Jesus Cristo antes de ser posto no cárcere, não foi? Mas o batismo de Jesus Cristo é mencionado depois de ele ser posto no cárcere. Veja aqui no 21. E aconteceu que, a ser todo o mundo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu. Por isso vemos que Lucas, embora tivesse posto tudo em ordem e agrupou certos assuntos juntos, não quer dizer que todos os detalhes foram exatamente sequentes um ao outro, porque vemos aqui, está a dizer que o João Batista repreendeu o Herodes e depois foi posto no cárcere. Isso aconteceu nessa sequência, correto. Mas depois está a dizer, olha, mas Jesus Cristo foi batizado por João Batista, que está claro, foi antes de João Batista ser posto no cárcere. E depois disso começa a falar acerca da genealogia de Jesus Cristo, que está claro, veio antes. A genealogia de Jesus Cristo através, como diz aqui no versículo 22, era como se cuidava filho de José, filho de Eli. Mais corretamente seria genro de Eli, porque está a dar uma linhagem, uma genealogia física de Maria. E por isso que era filho de José, isto é, genro de Eli, e Eli, filho de Matate. Por isso vê-se aí que Eli era o pai da Maria. É esta genealogia de Jesus Cristo através da mãe, que é mencionado aqui. Ora, continuando a falar acerca do que Paulo instruiu aqui, vamos ver em 1 Coríntios capítulo 5. 1 Coríntios capítulo 5. 1 Coríntios capítulo 5. Versículo 7. Está aqui a falar na secção do homem que tinha cometido um pecado porque estava a ter um relacionamento ilícito com a sua madrasta, isto a mulher do seu próprio pai, e então Jesus Cristo está a dizer a eles, vocês tirem este velho fermento, este pecado da vossa vida, porque estava a falar em contexto durante o período dos pães asmos, e diz assim, para que sejam nova massa, como sois de facto sem fermento. Porquê? Porque era o período dos pães asmos. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. E por isso vimos que Jesus Cristo estava aqui a celebrar, a introduzir os novos símbolos da Páscoa que representavam ele próprio. O pão, que representava Jesus Cristo, o sofrimento da carne dele, e o vinho, que representava o sangue,
que ele derramou, que foi derramado pelos nossos pecados para nos comprar de volta, para comprar a nossa vida de volta, para nos redimir. Vejamos então este simbolismo sendo profetizado em Isaías 53. Em Isaías 53, vemos este simbolismo representado aqui. E em Isaías 53, primeiro começa com o sofrimento. Vejamos aqui no versículo 3. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer, isto é, sabe o que é ter doenças e o que é ter sofrimentos. E, como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Sim, quando ele estava foi crucificado e foi castigado e foi batido nesse dia 14, durante a parte do dia desse dia 14, depois de ser traído, depois de ele ter mudado os símbolos. Ele sofreu essas dores e ele carregou essas dores por nós. E as pessoas pensaram, olha, foi ferido por Deus, é culpa de Deus, é porque ele fez mal, Deus o que está a castigar. Não. Às vezes sofremos, e muitas vezes sofremos, não é necessariamente porque tenhamos pecado. Jesus Cristo sofreu, não foi porque ele pecou. Por isso não foi ferido de Deus. Versículo 5, mas ele foi traspassado, isto foi furado de lado a lado, pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Nós somos curados pelas pisaduras, pelos sofrimentos, pelas dores que Cristo sofreu. Vejam aqui em Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 8. Versículos 16 e 17. Mateus 8, versículos 16 e 17. Chegada à tarde, trouxeram muitos endemoninhados, e ele, meramente com a palavra, expeliu os espíritos e curou todos que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías, que acabamos de ler há pouco. Disse, ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças, as nossas dores. E por isso ele sofreu para nos tirar, para nos curar. Vejam também em 1 Pedro capítulo 2. 1 Pedro capítulo 2, versículo 20 a 24. 1 Pedro capítulo 2, versículo 20 a 24. Pois que glória há, se pecando, e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência. Se, entretanto, quando praticares o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isto é grato a Deus. Se nós sofremos e não fizemos nada errado, isso é, como diz aqui, grato a Deus. Portanto, para isso mesmo fostes chamados. Nós, como cristãos, fomos chamados para sofrer por outros, pois que também Cristo sofreu em nosso lugar, deixando-vos exemplo para seguires os seus passos. O qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, sobre a sua cruz, ou madeiro, onde ele estava, onde foi crucificado, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, e por suas saras fostes sarados. Somos sarados, somos curados pelas chagas, pelos sofrimentos de Jesus Cristo. E este é o simbolismo do pão, que é quebrado, que é partido, que é este sofrimento físico do corpo de Cristo, literal do corpo de Cristo, e por isso entendemos que
por causa do sacrifício de Jesus Cristo, deste sofrimento, podemos pedir cura quando estamos doentes. Podemos pedir. Esse é o nosso socorro. Vejam comigo, se faz favor, em Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4, versículo 14 a 16. Hebreus 4, versículo 14 a 16. Diz, tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna, quando precisamos desta ajuda. Temos esta confiança que a receberemos. Somos curados pelo sacrifício de Jesus Cristo. Mas isso não quer dizer que vamos ser curados sempre permanente, quer dizer que nunca vamos morrer. Não. Todos nós temos uma vida física e pode ser que Deus permita que morramos. Mas quando ressuscitarmos, vamos estar curados. Certamente vamos estar curados. E por isso temos que ter a graça de ver isto, ver o que Deus está a fazer por nós, o que Jesus Cristo fez por nós, e examinar a nós próprios, como lemos em 1 Coríntios 11. Examinemos-nos, tomamos esta celebração da Páscoa com os símbolos do Novo Testamento, do lava-pés, do pão e do vinho, e então examinamos a nós próprios para celebrarmos a Páscoa de uma maneira digna, de uma maneira respeitosa. E por isso precisamos, antes da Páscoa, estar a meditar, estar a avaliar, estar a fazer uma avaliação de nós próprios e ver isto de maneira muito séria para observarmos a Páscoa de uma maneira digna. Não está a dizer, olha, examina-te para não observares, diz, examina para observares. Não é para usares como uma desculpa para não observares a Páscoa, mas é para observares. Vamos ver aqui alguns exemplos do significado do pão. Por exemplo, em João 6, versículo 30. João 6, versículo 30. Vejam aqui. Jesus Cristo disse que Ele é o pão da vida. Por isso, quando comemos o pão sem fermento, que representa Jesus Cristo, não só estamos a pensar e a meditar acerca do sacrifício físico do corpo dele, mas também que estamos a ingerir Cristo em nós, porque é o pão da vida. Então, em João 6, versículo 30 a 35, João 6, versículo 30 a 35, então disseram, que sinal fazes para que vejamos e creiamos em ti e quais são os teus feitos? E então Jesus disse a ele, nossos pais comeram, disseram eles, o maná no deserto, como está escrito, Deus deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhe Jesus, versículo 32, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, o verdadeiro pão do céu é o meu Pai quem vos dá. É o Pai que nos dá o verdadeiro pão do céu. É o Pai que nos dá o Espírito Santo. E através do Espírito Santo temos a essência, temos o poder de Deus em nós e temos assim o Pai a viver em nós e Jesus Cristo a viver em nós, porque é o Espírito do Pai, é o Espírito do Filho e por isso é esta essência de Deus, do Pai, a essência de Deus Filho, é a mesma maneira de pensar, o mesmo sentimento, a mesma maneira de ver coisas que recebemos do Pai, que procede do Pai, através do Filho, que recebemos através do Filho, e por isso diz assim no versículo 33, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então disseram, Senhor, dá-nos sempre esse pão. E declarou Jesus, pois Jesus, eu sou o pão da vida. Jesus Cristo é o pão da vida. E por isso, Jesus Cristo é aquele que nos dá
a salvação através do sacrifício que ele fez, e Jesus Cristo então nos envia este pão, que é o Espírito Santo, para estar em nós, que é para Jesus Cristo viver em nós. E por isso, quando comemos este pão durante a Páscoa, também estamos a pensar, a meditar, a examinar não só nós próprios, mas estamos a examinar que precisamos ter Jesus Cristo em nós permanentemente. E por isso é que depois disso seguimos com os dias dos pães asmos, para termos a comer pão asmo todos os dias dos pães asmos, para sermos, de facto, digamos assim, com cuidado de viver uma vida sem pecado, completamente. Porquê? Porque agora queremos imitar a Jesus Cristo. Queremos imitar a Jesus Cristo. Queremos obedecer às leis de Deus. Todas as leis dele. Incluindo o sábado. Incluindo os sábados. Não só o sábado semanal, mas os sábados anuais. Todas as leis de Deus. Queremos obedecer às leis de Deus. E por isso, irmãos, todos somos muitos membros. Mas somos só um corpo. E então aí vemos em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 10, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 16 a 17, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 16 a 17. Diz assim, porventura o cálice da benção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo, e o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo. A comunhão do corpo de Cristo. O pão é a comunhão do corpo de Cristo, porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo. O corpo de Cristo. Um organismo espiritual, que é a Igreja de Deus. A verdadeira Igreja de Deus é o corpo de Cristo, é um organismo espiritual, e nós somos um pão. E por isso temos que entender isto claramente. Sim, somos muitos membros, mas só um corpo. E por isso representa uma união, uma comunhão, uma união. E por isso o pão da Páscoa, que tomamos na cerimónia da Páscoa, é simbólico do sofrimento de Cristo para nos sarar, é simbólico de Cristo viver em nós, para nós vivermos como Ele é, para o imitarmos, e é simbólico que é uma união, que é o corpo de Cristo, que nós somos um. Estamos em união. Então, continuando em Isaías 53, porque estávamos a ver a profecia de Isaías 53, Isaías 53, lemos a primeira parte dessa profecia, agora vamos ler uma segunda parte, que é no versículo 10. Isaías 53, versículo 10. Todavia ao Senhor agradou-mo ele, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, quando der ele a sua vida como oferta pelo pecado, deu a sua vida como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Veja também no versículo 12. Por isso, eu lhe darei muitos, isto é, muitos cristãos, muitos filhos, como da sua parte, e os poderosos repartirá dele, ele o despojo, porquanto derramou a sua alma, isto é, a sua vida na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Ele deu a sua vida na morte, morreu por nós. E o seu sangue, então, nos purifica. E este é o simbolismo do vinho. O simbolismo que simboliza o sangue de Cristo. Vejam, então, em 1 João, capítulo 1. 1 João, capítulo 1. 1 João, capítulo 1, versículo 7 a 9. 1 João, capítulo 1, versículo 7 a 9. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. É o sangue de Jesus que nos purifica do pecado. Se dissermos que não temos pecado,
Nenhum. A nós mesmos nos negamos e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Como? Pelo sangue de Cristo. O sangue de Cristo nos purifica se confessarmos. A Deus, está claro. Temos que admitir os nossos erros a Deus e temos que nos arrepender do que fizemos e desta mentalidade carnal que temos. E por isso lê-se também em Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículo 23 a 26. Romanos 3, versículo 23 a 26. Diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos nós pecamos. Qual de nós é que não pecou? Nenhum. 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 E carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo. Isto é, a compra de volta que há em Cristo, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação. Isto é, como uma coberta de misericórdia, que através do seu sangue nos cobre e passa por cima. Isto é o simbolismo da Páscoa. Lembram-se? Em Êxodo 12, punham o sangue na porta, nas ombreiras e na verga, e ele passou por cima, o Senhor passou por cima, por causa do sangue, simbólico do sangue de Cristo. E por isso o sangue de Cristo é como propiciação, isto é, como um propiciatório, como um ato de misericórdia, para cobrir, para Deus passar por cima, fechar os olhos pelos nossos pecados. Não quer dizer que agora continuamos a pecar, mas os pecados do passado nos perdoa. Agora temos que mudar, visto que estamos livres, liberados, estamos perdoados. Agora não podemos, olha, estou perdoado, posso continuar a matar pessoas, ou cometer adultério, ou roubar, ou mentir. Não, está claro que não. Continuando então. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Os pecados anteriormente. Não está a perdoar no futuro, está a perdoar no passado. E por isso, no futuro, temos que mudar a vida. Temos que nos arrepender e mudar a maneira de ser. Mudar que género de pessoas é que nós somos, para sermos um novo eu. Isso, uma vez mais, é o simbolismo, quando saímos da água do batismo, como um novo eu, uma nova pessoa. Porquê? Porque nos arrependemos do que somos. E por isso, continuando aqui, no versículo 26, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. E por isso vê-se assim, pela fé, somos justificados pela fé, sim, pela fé que Jesus teve de fazer este sacrifício por nós, mas também temos que acreditar em Jesus Cristo. É de fé em fé. São ambas. Vejam também Hebreus capítulo 9. Hebreus capítulo 9. Hebreus capítulo 9, versículo 11 a 14. Hebreus 9, versículo 11 a 14. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas. Quer dizer, Jesus Cristo, quando morreu e deu o seu sangue, ele então entrou no Santo dos Santos, quer dizer, no trono de Deus, na parte central onde Deus Pai está, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas. Não é preciso estar a fazer mais sacrifícios, só um sacrifício, tendo obtido eterna redenção. Uma redenção, uma compra de volta para sempre. E por isso é um pagamento enorme, é um sacrifício enorme. Estamos a entender este enorme sacrifício de Jesus Cristo. Portanto,
Se o sangue de bodes e touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os campinados, os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que, pelo Espírito Eterno, assim mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. O sangue de Cristo purifica a nossa consciência. Purifica a nossa consciência de obras mortas. E por isso agora temos que servir nesta nova aliança. Servir corretamente. Por isso mesmo, versículo 15, ele é o mediador da nova aliança. E o que é a nova aliança? Este novo compromisso de termos o Espírito de Deus em nós, que muda o nosso coração, que muda a nossa mente, que faz com que nós sejamos mais como Deus é, como Cristo é. Ou, noutras palavras, estamos a imitar a Cristo. A fim de que, intervindo a morte de Jesus Cristo para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que tenham sido chamados. Recebemos esta eterna herança, aqueles que têm sido chamados. Queridos melhores, por isso, esta nova aliança tem uma melhor promessa. E assim Jesus Cristo tomou esse cálice como um símbolo desta nova aliança. E por isso é que diz, observem isto como um memorial. E sabemos que, por isso, que os nossos pecados causaram a morte de Jesus Cristo. A morte de Jesus Cristo foi causada por causa dos nossos pecados. Mas Deus sabia que nós íamos pecar, porque sabia que nós éramos fracos, porque nós éramos simplesmente carne e éramos fracos. Mas nós temos esta carne e esta fraqueza para aprendermos a lutar contra esta fraqueza, para aprendermos a ser vencedores. E por isso é que diz, em Apocalipse 13, versículo 8, que diz que tinha decidido desde o início que o cordeiro tinha sido imolado, tinha sido sacrificado, ou tinha sido sacrificado ou morto desde antes da fundação do mundo. Isto quer dizer que tinha sido predestinado a morrer antes da fundação do mundo. E assim, quando ele morreu, o Pai, que foi outro ser, então o ressuscitou. Foi o Pai que o ressuscitou. Mas que grande sacrifício que Jesus Cristo fez. E por isso, a cerimónia da Páscoa é uma cerimónia muito solene. É uma cerimónia que representa o grande preço que Jesus Cristo pagou por nós. O sacrifício que ele fez por nós. Em primeiro lugar, a atitude de humildade dele, que é representada pelo lava-pés. A atitude de sofrer por nós, como nós temos que sofrer por outros. E pelo quais sofrimentos dele nós somos sarados, representado pelo simbolismo do pão. E o simbolismo do vinho, que representa o pagamento da vida dele pela nossa vida, para nos redimir, para podermos ser ressuscitados. E por isso é que Jesus Cristo orou. Depois desta cerimónia, antes de ir para o jardim de Getsemane, onde foi captado, digamos assim, ele orou. Pai, glorifica-me com a glória que eu tinha, como lemos há pouco em João 17, versículo 5. Mas vamos então, para concluir, vamos então ler João 17, versículo 9. João 17, versículo 9, que diz assim: é por eles que eu rogo, Pai, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Jesus Cristo está a orar por nós. Está a orar por nós. Nós somos importantes a Cristo. Nós somos os filhos de Deus. E depois no versículo 11 diz: já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Ao passo que eu vou para junto de ti, Pai Santo, guarda-os em teu nome, isto é no nome do Pai, Deus,
por isso é que é a Igreja de Deus, os filhos de Deus, que me deste, guardas em teu nome, estes que me deste, para que eles sejam um, assim como nós, para sermos unidos. Queridos irmãos, a única possibilidade de sermos unidos é de sermos humildes, sermos carinhosos e amorosos para com os outros irmãos. Quando somos arrogantes e soberbos e quando dizemos, olha, eu tenho todas as soluções e a minha solução, a minha maneira é melhor que vocês não entendem. Cuidado, irmãos, porque então não estamos a ser humildes. Jesus Cristo, na Páscoa, primeiro deu o simbolismo de humildade, o lava-pés. Temos que sempre começar com a humildade e preparar a sofrer e estar preparado a sofrer por os outros, e deu a sua vida por nós. Aí estão os símbolos da Páscoa do Novo Testamento. E por isso, continuando a ler no versículo 12, quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. E depois no versículo 20 diz assim, não rogo somente por estes, pelos discípulos, pelos apóstolos que estavam ali com ele, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da palavra destes, da sua palavra. E hoje temos esta palavra aqui na Bíblia. A fim de que todos sejam um, a fim de que todos nós sejamos um, sejamos unidos. Como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles, isto é nós, sejamos um. Nós todos sermos um com Deus, com o Pai, sermos um. Ou não quer dizer que deixamos de ser pessoas individuais, mas sim, continuamos a ser pessoas individuais, mas estamos unidos em atitude mental, em objetivo, em carinho, em amor, em humildade, para sermos um, para que o mundo creia que tu me enviastes. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, e eu neles, e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados nesta unidade, nesta união. Irmãos, precisamos de ser aperfeiçoados. Temos uma grande benção. A benção é do sacrifício de Jesus Cristo. E por isso, agora que nos aproximamos da Páscoa, é importante de cuidadosamente nos examinarmos e para entendermos e respeitarmos e darmos glória a Deus por este sacrifício enorme, este grande sacrifício do Cordeiro Pascal.